Damos continuidade, então, ao nosso ciclo Mutações. Tenho a satisfação de ter aqui conosco, né, o professor Vladimir Safatli, professor do Departamento de Filosofia da USP. Vladimir já esteve nesse ambiente em várias ocasiões, conosco refletindo sobre filosofia e sobre assuntos mais mundanos, sobretudo os assuntos mais tensos da vida política em nosso país. E posso dar o testemunho que o Vladimir não só se destaca, né, hoje na nossa comunidade pelo refinamento da sua reflexão, mas também, todos sabem, pela sua posição destacada de intelectual público, que é capaz de opinar sem peias nos assuntos mais candentes, acompanhando todas as circunvoluções da nossa conjuntura política e do destino do nosso país, da nossa sociedade, da nossa cultura. É assim, portanto, com carinho e com admiração, que nós temos o prazer de receber Vladimir hoje, que vai fazer a palestra O Colapso da Felicidade com horizonte, como horizonte da ação ética. Só para registrar, o ciclo Mutações está sendo transmitido online. Ele tem o patrocínio da Embaixada da França, da Petrobras, e tem sido também realizado pela Arte e Pensamento. Vladimir, está em casa, à vontade. Então, antes de começar, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a presença de todos vocês aqui, né? Dizer quão feliz eu estou de poder retornar aqui à Universidade Federal da Bahia, né? Para poder, mais uma vez, desenvolver atividades ligadas, então, à nossa área de filosofia. Queria também agradecer muito, dizer quão feliz é para mim estar na mesma mesa que o João Carlos, né? Que é alguém a quem eu já admiro já de muito tempo, que a gente tem já uma belíssima interlocução. Para mim é realmente uma grande felicidade, mesmo se eu vou aqui falar sobre o colapso da felicidade, né? Que é exatamente o inverso, né? Mas, bem, vocês vão perceber qual é a razão de falar sobre isso, né? Eu gostaria, na verdade, de fazer uma conferência sobre algumas questões, ao meu ver, fundamentais nas chamadas éticas das virtudes, né? E, para isso, eu vou precisar fazer um trajeto que vai do Aristóteles ao Kant, terminando no Lacan, né? E eu começaria dizendo que todos os leitores da ética do Aristóteles sabem como a ação moral ela é definida, no seu caso, a partir da sua relação ao mais alto dos bens, que é esse que permite a realização que Aristóteles chama de o bem viver, né? Eudein, né? E também do bem agir. Esse bem, que é o mais alto dos bens, é a eudaimonia, que é o termo grego para aquilo que normalmente nós entendemos por felicidade. Mais do que qualquer outro bem, dirá Aristóteles a respeito da felicidade, ela é tida como um bem supremo, pois a escolhemos sempre por si mesma e nunca por causa de algo mais. Então vejam, nesse sentido, a felicidade ela seria a vida em relação de imanência consigo mesmo. A felicidade é um bem viver. É um bem viver porque ela representa o horizonte no qual a vida ela está em relação imanente aos seus próprios fins. Imanência é essa que se expressa através da adequação entre a agência humana e a normatividade da vida. Por isso nós podemos dizer que a felicidade ela expressa uma relação à vida não mais marcada pela falta e pela inadequação, mas marcada pela realização de suas potencialidades. Vejam, na conferência de hoje eu queria discutir essa relação entre ética e felicidade. Eu queria discutir como e por que tal relação foi abandonada. Quais são as consequências e a necessidade desse abandono? Há um certo colapso da felicidade enquanto horizonte da ação ética, e eu gostaria de discutir com vocês a importância de nós entendermos melhor esse colapso.
Eu espero mostrar quão importante é entendermos certa estratégia que consiste em fazer as demandas de felicidade entrarem em colapso para melhor conservar a sua realização possível. Eu insistiria na importância desse tópico por não ter nada mais impositivo a nós, no interior da nossa forma de vida, do que dever falar da felicidade. Nós devemos ser felizes, nós devemos ler e falar sobre a nossa felicidade, nós devemos expor nossa felicidade, como se esse fosse o mais importante dos deveres morais da nossa época. E eu gostaria de colocar algumas questões a respeito desse dever e se perguntar se em nossa época e no interior de nossas formas de vida, falar em nome da felicidade não seria já traí-la. Ou seja, seria lícito se perguntar se a verdadeira ação ética não consistiria, na verdade, em recusar-se a falar da felicidade. Em recusar-se a falar da felicidade para que o seu retraimento produza, ao fim, as condições para a superação de uma situação epocal no interior da qual a felicidade, se tornou impossível. Afirmar a felicidade em uma situação histórica que produz continuamente a infelicidade é trair o potencial de transformação que o conceito de felicidade porta. Bem, vejam, para discutir melhor esse ponto, eu gostaria de fazer algumas considerações gerais sobre o conceito de felicidade nos gregos, em especial em Aristóteles. E depois eu gostaria de lembrar algumas questões que levaram Kant a abandonar a felicidade como horizonte de realização da ação ética. E por fim eu gostaria de caminhar em direção a Lacan e a sua maneira de problematizar o que ele chama de demandas de felicidade. Bem, vejam, lembremos inicialmente do sentido da definição dada por Aristóteles. Eu cito: a felicidade é a atividade conforme a excelência, ou virtude, já que o termo é arete, né? Há duas ideias importantes nessa definição. Primeiro, que a felicidade é uma atividade, ela não é um estado. Ela é uma forma de ação. É na condição de agentes que nós podemos falar de algo como a felicidade. Segundo tópico, segundo ponto importante, a ação feliz é a atividade para a qual convergem todos os que procuram a excelência que o ser humano pode alcançar como animal racional. Essa excelência, ela não se vincula, essa virtude não se vincula a alguma forma de controle absoluto sobre si, sobre suas paixões e sobre o que nos rodeia. Ela também não se vincula diretamente ao uso dos prazeres. A excelência, ela pressupõe uma certa medicina, uma certa dieta, uma disciplina da felicidade, para usar um termo colocado em circulação pelo Lacan. Já que o exercício das virtudes não é algo naturalmente dado aos humanos, é o produto de um hábito. Desses, não hábito no sentido de comportamento involuntário, mas desses comportamentos socialmente motivados. Nós lembramos então inicialmente como a medicina grega se baseia na procura do equilíbrio, da moderação, enquanto condição para o fortalecimento do corpo e do cuidado de si. A vida se perpetua através da capacidade de se autorregular. E lá onde isso não é mais possível, faz-se necessário apelar à intervenção médica, que irá procurar reinstaurar o equilíbrio. Da mesma forma, dirá Aristóteles, eu cito, a excelência moral é constituída por natureza de modo a ser destruída pela falta e pelo excesso, tal como vemos acontecer com o vigor e a saúde. Nós temos que explicar o invisível recorrendo à evidência do visível.
Os exercícios excessivos ou ausentes destroem igualmente o vigor e, de maneira idêntica, as bebidas e os alimentos de mais ou de menos destroem a saúde. Ao passo que seu uso em proporções adequadas produz, aumenta e conserva tanto um quanto o outro. Aristóteles lembra, então, com isso, como a virtude é o exercício do meio termo, o mesotes, que o vício está sempre entre os extremos. Daí o seu esforço de definir os extremos das virtudes, como a coragem, por exemplo, encontra os seus extremos na covardia de um lado e na incapacidade de levar em conta o perigo no outro. Essa concepção ética, com seu conceito de felicidade, percebam, é uma regulação das intensidades, mais do que uma proibição de determinadas ações. Por isso ela está mais próxima de uma medicina do que de uma jurisdição. Nesse sentido, lembremos, por exemplo, como Foucault compreende a especificidade histórica da experiência grega referente à relação dos sujeitos aos prazeres. Trata-se, eu cito Foucault, de uma maneira de viver cujo valor moral não está vinculado à sua conformidade a um código de comportamento, nem a um trabalho de purificação, mas a certas formas, ou melhor, a certos princípios formais gerais no uso dos prazeres, na distribuição que deles fazemos, nos limites que observamos, na hierarquia que respeitamos. Vejam, a ideia é muito interessante e muito importante, porque os gregos desconheceriam a moral como conformidade a um código geral. Desconheceriam a determinação das condutas através de códigos gerais que definem a norma dos atos, descrevendo exaustivamente o proibido e o permitido, como se toda a criação no campo das relações assim estivesse esgotada e normatizada. Por isso, ao invés de interdições e de tabus, a moral dos gregos se preocuparia com as intensidades e com a maneira de definir os melhores momentos, circunstâncias, idades para o uso dos prazeres. Mesmo as práticas de abstinência não seriam justificadas a partir da desqualificação dos prazeres, mas elas seriam justificadas como um exercício, uma prática de fortalecimento de si. Daí a definição da moral como uma arte da existência, composta, eu cito ainda Foucault, por práticas refletidas e voluntárias, através das quais os homens não apenas fixam para si mesmos regras de conduta, mas procuram se transformar, modificar-se em seu ser singular e fazer de suas vidas uma obra que porta certos valores estéticos e responde a certos critérios de estilo. Essa ideia é muito importante. Ela é muito importante porque, ao falar em valores estéticos, Foucault lembra da importância da relação profunda entre medicina moral e estética para os gregos. A moral, ela se apoia em uma medicina que, por sua vez, é orientada pelo valor regulador da beleza. Haja vista que termos como harmonia, equilíbrio, simetria, proporção, valores que são responsáveis pela orientação da saúde médica, são, acima de tudo, valores estéticos. Não só o bom, o belo e o justo têm relações profundas para os gregos, mas também o belo e o dotado de saúde. Mas ainda eu insistiria outro ponto que evidencia a natureza da relação entre ética e estética para os gregos. Pois o que há de estético nessa maneira de pensar o uso dos prazeres é o tratar a vida como uma obra que se submete não apenas a valores estéticos, mas também e principalmente a critérios estéticos de produção. Por exemplo, o que significa critérios estéticos de produção nesse contexto?
a ideia de que a ação ela não é expressão imediata de si, ela é uma relação agonística e singular com materiais, no caso os impulsos, inclinações, que devem ser dominados, que devem ser conformados sem serem totalmente negados. Como um escultor que não pode negligenciar os sulcos da pedra a fim de poder esculpi-la, nós não podemos negligenciar a singularidade dos nossos materiais antes de tentar dominá-los. Essa ideia da singularidade dos modos de relação a impulsos e inclinações é o que aproxima essas práticas de uma estilística individualizadora ligada ao cálculo do momento, da situação, do contexto e a afastam da normatividade do direito. É isso que leva Foucault a dizer que para os gregos trata-se de estilizar uma liberdade. Daí porque Aristóteles dirá que o meio termo próprio à virtude não é um meio termo em relação ao objeto, mas é um meio termo em relação a nós, a nossa disposição, a disposição própria a cada um de nós e que depende da vida social e das condições do acaso, né? Vejam, a insistência nesse tópico, ela é compreensível se nós lembrarmos como para os gregos a liberdade vai estar profundamente associada ao domínio que os indivíduos serão capazes de exercer sobre si mesmos. Nesse contexto, a temperança, elevada à virtude superior, aparece como um modo de elaboração a si em direção à virilidade, já que a ausência de temperança diria respeito à passividade e, aí é uma construção misógina clássica por excelência, à feminilidade, né? Por isso, cito Foucault mais uma vez, o que constitui aos olhos dos gregos negatividade ética, por excelência, não é, evidentemente, por exemplo, amar alguém do mesmo sexo, nem é preferir o seu sexo ao outro, é ser passivo em relação aos prazeres. Nesse sentido, a verdade na relação ao sexo não é uma questão de conhecimento, de classificação exaustiva, de descrição minuciosa. Ela é uma questão de instauração do indivíduo como um sujeito caracterizado pela temperança, né? E essa parece um exemplo muito interessante, certo, dessa função do meio termo enquanto elemento fundamental de regulação moral, certo? Se nós pensarmos, por exemplo, como era a questão da desqualificação moral das escolhas sexuais entre os gregos, a gente sempre vai perceber que nunca foi a homossexualidade o verdadeiro problema dos gregos, mas a passividade. Passividade no sentido de não ser capaz mais de dominar os seus próprios desejos, né? Laio, por exemplo, no mito de Édipo, pai de Édipo, certo? Ele traz para sua família um destino trágico porque ele é incapaz de dominar os seus próprios desejos. E essa sim é a negatividade moral por excelência, né? Mas notemos um ponto fortemente presente, ao menos em Aristóteles. Essa regulação das intensidades enquanto regime de virtude, essa estética da intensidade, ela é o fundamento da política. A regulação das intensidades é conformação das singularidades a um campo político comum. Pois para que essa regulação encontre a sua medida comum, faz-se necessário que as singularidades sejam capazes de se reportar ao mesmo espaço. Faz-se necessário que suas medidas e suas proporções habitem o mesmo espaço. Esse espaço do mesmo é o que nós chamamos de espaço político. Assim, se ética e política são aqui inseparáveis, é porque a finalidade da política é infundir um certo caráter ético aos cidadãos, fortalecendo hábitos, tornando-os bons e capazes de praticar boas ações. Mas no seu ponto fundamental,
essas ações boas são também ações belas. Isso fica claro quando nós lembramos que na base da justiça, enquanto valor político fundamental, nós encontramos, acima de tudo, uma estética. Aristóteles afirma, eu cito, chamamos justos os atos que tendem a produzir e preservar a felicidade e os elementos que a compõem para a comunidade política. Isso significa que a felicidade, ela não pode ser compreendida simplesmente como resultado da realização de expectativas de autorrealização individual. Não é por outra razão que Aristóteles insiste na necessidade de distinguir felicidade e prazer, felicidade e vida dedicada aos prazeres. Pois a felicidade, ela é imediatamente felicidade da comunidade política. O que não poderia ser diferente, já que as virtudes individuais são, ao mesmo tempo, as virtudes necessárias para a reprodução da comunidade política. Mas aí, esse é que é o ponto que me parece fundamental. Lembremos, por exemplo, como Aristóteles insiste que no fundamento da justiça nós encontramos não exatamente disposições normativas de conteúdo, mas nós encontramos formas de relação. A justiça é, na verdade, uma questão de relações de equidade, de equidistância e de proporcionalidade. Daí porque, vejam que interessante, essas formas de relação, equidade, equidistância, proporcionalidade, elas, na verdade, introduzem no campo do político ideias como simetria, como equilíbrio, harmonia, que são os valores estéticos fundamentais. Daí, por exemplo, uma afirmação como, eu cito Aristóteles, aquilo que é distribuído às pessoas deve ser de acordo com o mérito de cada uma. De fato, todas as pessoas concordam em que o que é justo em termos de distribuição deve ser de acordo com o mérito em certo sentido. Embora nem todos indiquem a mesma espécie de mérito, por exemplo, os democratas identificam a circunstância da distribuição dever ser de acordo com a condição de homem livre, os adeptos da oligarquia com a riqueza ou a nobreza de nascimento, e os adeptos da aristocracia com a excelência. Ou seja, faz-se necessário um respeito aos regimes de proporções e de igualdades. Faz-se necessário o respeito a uma estética, pois a justiça é, acima de tudo, uma certa beleza. No entanto, se todos estão de acordo sobre a necessidade de respeito a um regime de disposição geométrica da vida social, não há acordo sobre que regime seria este. Nesse sentido, as virtudes, elas só poderão impor sua força normativa, só será possível vencer esse desacordo através de uma certa naturalização, através do apelo a uma natureza humana. Apelo esse que só irá durar enquanto a comunidade política não for assombrada por um colapso advindo da possibilidade de certa forma de colisão de virtudes. Essa colisão, ela implica a perda da medida, a perda da justa medida. Quando esse colapso for inelutável, então vai estar aberto o espaço para dissolução, para dissociação entre ação ética e felicidade. Lembrem, por exemplo, nesse contexto, de uma tragédia, né, que de uma certa maneira anuncia esse colapso no interior da polis grega, que é a Antígona. Essa tragédia é a melhor expressão de como os gregos eram conscientes da fragilidade da sua felicidade. A essência da tragédia é uma colisão entre virtudes, pois a comunidade política, ela não é mais capaz de encontrar a justa medida. Diante do questionamento da sua própria estrutura de poder, só lembrando rapidamente, vocês lembram qual é o eixo fundamental da tragédia do Sófocles, né? Você tem um conflito entre duas disposições, entre duas leis, entre a lei da polis, enunciada pelo rei de Tebas, Creonte,
né, que depois de um embate entre os dois irmãos de Antígonas, Etéocles e Polinices, pelo trono de Tebas, né, e depois de um dos irmãos, Polinices, né, sair de Tebas, se aliar à potência estrangeira e tentar invadir a cidade, e depois da morte dos dois, né, Creonte diz, bem, aquele que defendeu a cidade será enterrado como um herói. Aquele que lutou contra a cidade não será sequer enterrado, tal como um animal, né? E Antígona, então, desobedecendo a lei da polis, enterra o seu irmão. Então, nós temos um conflito aqui. E como eu queria mostrar mais à frente, que a gente foi discutir sobre o Lacan, sobre a leitura que o Lacan faz da tragédia, é um conflito entre dois modelos de virtude. Só que este conflito é um conflito que é resultante do questionamento da própria estrutura do poder. Quem ocupará o trono? E diante do questionamento da estrutura do poder, a polis reage com a desmesura, né? Essa desmesura que consiste em dizer, bem, aquele que questiona, ele sai do espaço dos sujeitos reconhecidos e ele então volta ao espaço da animalidade, porque ele não terá sequer o direito de ter o dever de memória, né? Cabe ao sujeito, então, sustentar uma ação ética, caso Antígona, que não vai ser mais portadora de felicidade, porque ela vai ser um caminhar em direção à exclusão e é uma forma mais aterradora de morte, como eu queria mostrar mais à frente. Ok, mas antes de voltar à tragédia do Sófocles, eu gostaria de lembrar como a nossa época se distanciou dessa concepção grega de felicidade. Nesse sentido, o nome de Kant ele é fundamental. Eu lembraria como Kant, ao fundar a reflexão moral em disposições procedurais e jurídicas, por exemplo, a ideia de que a ação moral, antes de mais nada, uma ação cuja forma ela obedece a um procedimento, e procedimento de universalização, de incondicionalidade e de categoricidade, né? Essa maneira de fundar a reflexão moral, uma disposição procedural, ela deixando um horizonte das virtudes em secundário, né, secundarizando, marcará o abandono dessa relação aristotélica entre felicidade e ação ética. Bem, como é que a gente pode descrever o problema que Kant tem em vista? Eu diria que é, grosso modo, né, de maneira pedagógica, há duas maneiras de descrevê-lo. Primeiro, lembrando dos próprios argumentos de Kant. Diz Kant, a ação ética não pode ser feita tendo em vista a felicidade. É claro que a consciência de haver realizado o dever produz uma certa forma de autocontentamento, né? Selbstzufriedenheit, né? Que em certas circunstâncias poderá ser chamada de felicidade. Mas esse sentimento não é a causa nem o motivo da ação virtuosa. Porque se assim for, eu cito Kant, não será o conceito de dever que determina diretamente a vontade. Ela será antes movida a realizar o seu dever apenas por intermédio da felicidade projetada. Nesse sentido, nós teríamos a contradição de uma ação ética se realizar por estar interessada nos efeitos que ela teria sobre o agente. No entanto, o agente, diz Kant, deveria observar o seu dever sem perguntar por qual efeito ele teria sobre a sua felicidade. Ou seja, há uma certa indiferença entre a ética e a felicidade para Kant. Isso a ponto de alguns filósofos como Alasdair MacIntyre, né, tentarem criticar o Kant por ele pretensialmente não compreender que a obediência a uma máxima moral só se justificaria se essa mostrar sua capacidade em realizar a felicidade aos seres racionais. Embora Kant insiste, se existe uma máxima moral, se existe alguma moralidade, é necessário admitir que podem existir ações que são indiferentes à felicidade. Porque se elas forem ações tendo em vista, eu ajo moralmente para ser feliz, então a ação moral ela é condicionada, ela é só um meio para alcançar algo. No caso, a felicidade. Se ela é um meio para alcançar algo,
Então, ela não pode ter uma característica fundamental da ação moral, ela é desinteressada. A necessidade dessa indiferença em relação à felicidade é tamanha que Kant chega a afirmar que erigir a felicidade a princípio da ação ética equivaleria a uma eutanásia da moral. Pois, eu cito Kant, aquilo em que cada um costuma colocar sua felicidade tem a ver com seu sentimento particular de prazer e de desprazer. E até no mesmo sujeito com a carência diversa de mudanças desse sentimento. O que não poderia ser diferente, porque um dos impactos fundamentais do advento da individualidade moderna seria a conjugação da felicidade no particular, já que ela estaria profundamente ligada ao amor próprio. Cada um procura alcançar e definir a sua felicidade à sua maneira, levando em conta as experiências contingentes de prazer e de desprazer que teve. Experiências que mudam no sujeito através do tempo. Devido a esse particularismo, Kant não pode admitir que ela apareça como a aspiração à felicidade, apareça como a aspiração de toda ação moral, como era o caso, por exemplo, em Aristóteles. Só que ainda tem uma segunda maneira de descrever a questão do Kant. Porque é bem provável que Kant seja guiado aqui por uma importante intuição. A intuição é a seguinte: com o advento da individualidade moderna, a felicidade se transforma em um conceito problemático. Ligada de maneira constitutiva ao prazer, ela vai ser vista, então, como uma experiência intermitente. Como os animais, nós só conhecemos contentamentos por contraste. Pensando nisso, Kant dirá que é necessário que todo contentamento seja precedido de uma dor, como um jogo, no qual se alternam constantemente medo e esperança. O domínio da procura da felicidade seria, por isso, o domínio da instabilidade. Por outro lado, conjugada no particular, a felicidade não seria um ponto natural de concórdia, mas uma experiência social, mas fonte de uma experiência social de discórdia. Não apenas devido à pluralidade de visões que ela comporta, mas também porque, como dirá Kant, nosso prazer cresce ao compararmos com a dor de outro, assim como nosso sofrimento diminui ao compararmos ao sofrimento semelhante ou maior de outro. Aqui é muito interessante porque nós vemos algo que o Adorno vai também observar ao ler a filosofia moral de Kant, que é a insistência em um dever que se coloca para além do princípio de felicidade, é a maneira kantiana de afirmar que a ação ética não pode ser medida pelas exigências de conformação a padrões de conduta necessários para a reprodução social da sociedade atual dos indivíduos. Ela faz apelo à ação ética, a uma forma de vida que ainda não se realizou, a uma forma de vida que, do ponto de vista das exigências de autoconservação dos indivíduos e das suas inclinações sensíveis, pode parecer inclusive irracional. A figura do dever, indiferente às exigências empíricas de felicidade, guarda algo do desejo em deixar evidente que a ação ética não está mais regulada pela reprodução material da comunidade política atual, como ainda era o caso em Aristóteles. Assim, se Aristóteles podia ainda defender um modelo de ação ética no qual as inclinações sensíveis eram reguladas pela capacidade em constituir a justa medida, é porque a comunidade dos homens não fora objeto de uma crítica totalizante. Em uma comunidade sob crítica global, em uma compreensão da emancipação também como emancipação em relação ao caráter limitado da vida na comunidade, a sensibilidade dos sujeitos que a compõem já é vista como objeto de crítica, como algo que deve ser confrontado com seus limites. Que Kant faça isso apelando à estrutura jurídica do dever
eis algo que não deixará de colocar questões no decorrer da reflexão moral moderna. No entanto, há de se reconhecer que se abre aqui uma desmedida entre ética e comunidade, que não deixará de colocar questões maiores. Notemos ainda que essa desmedida, ela explica, entre outras coisas, porque a ação ética em Kant não se vinculará mais à beleza, como nos gregos, mas se vinculará a um outro conceito estético, a saber, o conceito de sublime. Kant está interessado em mostrar como o sublime é modo de experiência de certo aspecto da autonomia moral, pois o prazer negativo no qual o sublime se assenta evidencia a existência de algo em nós que coloca entre parênteses o nosso desejo de autoconservação, a nossa finitude, e quebra a capacidade de apreensão da imaginação. Lembrem rapidamente, a ideia kantiana de sublime, ela vem dos sensualistas ingleses, como por exemplo Edmund Burke, né? Só que ela representa uma inversão da ideia. Por exemplo, Burke, ele insistia, o sublime produz uma espécie de prazer negativo, que é esse prazer que eu tenho quando eu estou diante, por exemplo, de fenômenos desmedidos, como por exemplo grandes pradarias, como uma grande tempestade, quando eu vejo uma força descomunal. Esta força, ela de uma certa maneira produz terror, né? Mas um terror sublime. Bem, o que o Kant faz, né, ao apreender essa concepção de sublime? Ele inverte, dizendo, de fato, há uma experiência da desmedida, uma experiência de algo que produz violência contra a imaginação. Ele, por exemplo, ele fala em dois tipos de sublime: o sublime matemático, né, o sublime da desmesura quantitativa, né, por exemplo, o infinitamente grande, né. O Kant usa como exemplo a Basílica de São Pedro, no Vaticano, que, ao menos para a época, devia aparecer como uma construção absolutamente, né, que é muito engraçado pensar isso hoje, mas é uma desmedida, né? E ele fala também do sublime dinâmico, que é a desmesura da força, né, como, por exemplo, dos grandes fenômenos das catástrofes naturais. Só que ele tem um elemento importante, e isso os românticos vão aprender, por exemplo, Schiller vai aprender isso muito bem, quando ele vai falar sobre a ideia de sublime, que é, Kant diz, sublime não é o objeto, sublime é o sujeito. Tem uma revolução copernicana, tem uma inversão, idealista clássica. É o sujeito porque é a experiência que o sujeito tem de se confrontar com algo que lhe provoca temor em relação às suas exigências de autoconservação do indivíduo, a exigência de conservação do eu enquanto uma consciência empírica, certo? Só que essa possibilidade de você se colocar nessa posição de temor demonstra como há algo em mim que supera a mera exigência de autoconservação. Há algo em mim que se demonstra para além, que de uma certa maneira regionaliza a mera experiência de autoconservação, né? Então daí a ideia é estes fenômenos, ao serem vislumbrados em um ponto seguro, né, demonstram, entre outras coisas, a minha destinação superior, né? Porque me permitem me descolar, criar um tipo de sentimento de prazer, certo? Que do ponto de vista das exigências de autoconservação é irracional. Então daí a ideia, por isso que o Kant pode afirmar que o julgamento sobre o sublime assenta-se na disposição humana em acolher o que resiste aos interesses dos sentidos. Da mesma forma que o belo nos prepara a amar algo de maneira desinteressada, o sublime nos prepararia a estimar aquilo que vai contra o nosso interesse sensível. Assim, tanto na autonomia moral quanto na autonomia estética, e aqui os dois encontram um ponto de convergência, né, o sublime apareceria como uma estratégia para a reconstrução das expectativas de emancipação do sujeito em relação ao peso normativo do que lhe apareceria como a sua própria natureza. Ok. Bem, eu gostaria de terminar então essa conferência indo em direção às considerações sobre ética feitas por Jacques Lacan. Lacan representa um momento de retomada da consciência do colapso da felicidade como horizonte da ação moral. Nesse ponto há uma proximidade com Kant. Mas
Contrariamente a Kant, Lacan não apela à contraposição entre a lei que anuncia o meu dever e o desejo. Na verdade, ele procura evidenciar como o desejo pode ser a expressão de uma ação ética. Nessas condições, há uma lei que se manifesta através de um patos, através de uma escolha sensível, através de um vínculo sensível a um objeto. Pois há situações nas quais defender um particular é a única forma para a totalidade verdadeira se manifestar. Não por outra razão, as reflexões éticas de Lacan têm por referência Antígona. Eu lembraria aqui, então, de alguns traços fundamentais da sua leitura da tragédia. Primeiro, Lacan fala da ação de Antígona, a ação de enterrar então seu irmão e desobedecer à lei da polis, como uma ação bela. Há não apenas uma justiça da ação, há uma beleza que, no entanto, é de uma ordem completamente diferente da ordem do conceito grego de beleza. A beleza não é mais pensada aqui a partir dos atributos da boa forma, o equilíbrio, a harmonia, a simetria e proporção. Ela é pensada através da ideia daquilo que o Lacan chama de uma transição entre a vida e a morte. A forma bela, bem, digamos assim, é a aplicação psicanalítica do princípio surrealista, né, do Breton, a beleza será convulsiva ou não será, que é um marco de uma ruptura completa com a ideia clássica de beleza. Né? Vejam, a forma bela é a forma capaz de expor um certo regime de transição entre a vida e a morte, diz Lacan. Entre a determinação própria à vida e a indeterminação própria à morte, a dissolução própria à morte. Lacan dirá várias vezes que a ação de Antígona é a abertura a uma dimensão entre duas mortes. Bem, antes de explicar esse ponto, eu queria começar dizendo uma boa pergunta a fazer é: que tempo histórico é esse no qual a beleza ela aparece necessariamente associada a um limiar, a um limite, no qual passamos da morte física para tocar uma morte muito mais brutal e violenta, que é uma morte simbólica, que implica no aniquilamento de toda descrição simbólica do nosso ser. Porque quando Lacan fala, Antígona vive num entre duas mortes, porque existe a morte física, a corporeidade, e existe uma morte mais brutal, que é a morte simbólica, que é o apagamento do nome, o apagamento da inscrição simbólica do sujeito, certo? Uma despossessão do lugar simbólico do sujeito. E Antígona, de fato, na tragédia, ela fala em vários momentos, essa ação, ela me fez, eu vou ter que abrir mão de ser mãe, de ser mulher, porque ela morre virgem, né? Eu vou direto ao Hades. E é muito interessante, porque é nesse momento que, pela primeira vez em um texto grego, aparece a palavra autonomos, que é quando o coro diz a Antígona, você escolheu, por sua própria lei, ir em direção ao Hades. Você escolheu autonomos, né? Ou seja, por sua própria decisão, por seu próprio nomos, por sua própria vontade, né? Ir em direção ao Hades. Né? Ou seja, essa autonomia, se percebe muito interessante, ela aparece nesse momento, dentro de um contexto onde, a vontade se dissocia completamente, né, da expressão do lugar simbólico que eu ocupo, para me levar a uma direção, como escreve Lacan, de uma morte simbólica. Por que ele descreve isso como uma beleza? Né? Lacan pode falar isso de Antígona por lembrar, então, uma pessoa que eu já falei, mas que Lacan associe a beleza a um limiar no qual tal morte simbólica pode ser sentida, né? Isso significa associar a estética à força de aniquilação de relações anteriormente naturalizadas. Aquilo que ele chama de purgação da ordem imaginária. E é um dado interessante, ele traz um exemplo muito sintomático. O exemplo começa com uma anedota e ele termina com uma certa consideração sobre um quadro que eu imagino que boa parte de vocês conheçam, esse quadro onde Van Gogh pinta um par de botas, né? E que tem um belíssimo comentário do Heidegger, né? Ele começa dizendo o seguinte: bem, eu estive há um tempo atrás
em Londres, né, num hotel, nesses pequenos hotéis, né, com a minha mulher, e de repente a gente estava no café da manhã, e ela vira para mim e fala: Jacques, olha que coisa engraçada, né, o professor D está aqui. Aí ele fala: mas como que você sabe? Né? Eu vi suas botinas no lado de fora do quarto, né, deixando do lado de fora. Né? E ele acha graça, né, fala: como é que é possível imaginar que uma singularidade se incorpora completamente numa, digamos assim, essa peculiaridade do professor universitário, então, nossa, né, de não ter estilo nenhum, de ser um sujeito completamente desprovido de estilo, né, se incorporar num par de botinas, né? E ele acha que a mulher está delirando, e é claro, passa algumas horas, ele está andando no corredor do hotel, ele encontra o professor D. E aí ele fala: este modelo de encarnação, né, onde, digamos assim, a universalidade da condição de professor universitário se encarna num par de botas, né, na verdade, ele é o inverso do que acontece em uma obra de arte. Percebam, por exemplo, o que acontece com um par de botas, aí ele fala do quadro do Van Gogh. Né? O que ele representa? O que ele significa? Ele é signo do quê? Né? Ele fala: ele só é um objeto de arte porque ele aniquila a sua dimensão de signo D. Ele aniquila o seu enraizamento a uma condição de expressão, certo? Para que ele possa aparecer, bem, segundo o seu vocabulário estruturalista, né, ele vai falar, possa aparecer como um significante puro. Ou seja, ele pode aparecer como uma presença bruta, uma presença que coloca uma questão ao universo da presença dos objetos. Né? Ele não é só uma representação do objeto, ele é uma dissociação do regime de presença que coloniza todos os objetos. E por colocar esse objeto numa dissociação em relação ao regime de presença, ele permite, de uma certa maneira, assim, consolida a força de aniquilação das relações naturalizadas entre objetos. Por isso ela é uma obra de arte. Então, claro, percebe muito claramente assim, o contexto modernista de leitura da obra, que é próprio Lacan, mas o que é interessante nesse sentido é isso que ele compreende por transição entre a vida e a morte. Essa aniquilação do pertencimento do objeto a um regime sígnico de objetos, certo? Implica uma indeterminação, né, que, de uma certa maneira, produz um limiar entre a fixidez de uma determinação do uso social e a indeterminação da sua posição enquanto objeto estético. Né? Ok, o que isso tem a ver com ética? Com a nossa discussão sobre ética? É claro aqui o uso das experiências disruptivas, das vanguardas modernistas, como um eixo para uma reflexão moral. Lembremos como Lacan se serve de Antígona para lembrar que a demanda que aparece em uma análise é uma demanda de felicidade. O sujeito vai numa análise à procura, né, de uma demanda de felicidade. No entanto, essa felicidade, se o sujeito é um bom analista, diz Lacan, deve ser, segundo ele, infinitamente recuada. Ou seja, ela não pode ser dita, pois ela não pode ser realizada na confirmação das condições atuais. Ela não é uma conciliação. Ela deve se transformar num apelo a uma situação impensável. Cito Lacan. É exatamente pelo fato da entrada da felicidade na política que a questão da felicidade não tem para nós solução aristotélica possível e que a etapa prévia se situa no nível da satisfação das necessidades para todos os homens. Ou seja, essa colocação é muito interessante, ainda mais vinda de um psicanalista, né? Porque não se trata de reconhecer o colapso da comunidade política para fazer alguma espécie de retorno à perspectiva dos indivíduos, que seria uma saída clássica, né? Era mais ou menos o seguinte: bem, veja, a vida política ela está em colapso, né? É impossível realizar a partir dos seus próprios conceitos, né? Nós não podemos mais pensar uma felicidade como Aristóteles, que é, bem, se eu sou virtuoso individualmente, é porque essas minhas virtudes individuais são as mesmas virtudes políticas necessárias para a comunidade política. Então, por isso que eu posso ser feliz. Porque eu agindo de maneira virtuosa, a comunidade política age de maneira virtuosa. Né?
Então, nós não temos mais essa articulação, porque isso pressupõe, entre outras coisas, que todas as singularidades, nas suas singularidades, elas ainda possam se reportar a uma medida comum, que constitui um espaço comum, a uma ideia de justa medida, que constitui um espaço comum, que é o solo da vida social. Né? Bem, não existindo isso, nós poderíamos então fazer uma saída, digamos que guardiana. Eu volto para os indivíduos. Não há felicidade social possível, mas é possível cada um cultivar o seu jardim. É possível uma felicidade individual. Né? É possível um retorno à interioridade. A princípio, um analista poderia ou deveria falar algo dessa natureza. No mínimo, seria mais prudente, falando, olha, o que dá para fazer é você acertar o seu espaço, de uma certa forma. Né? Só que o que ele diz, é importante, ao contrário, é importante que o sujeito tenha experiência de que a felicidade ela é impossível. Né? Ou seja, sendo impossível a felicidade enquanto disposição reguladora entre indivíduo e sociedade, né? Então não é correto dizer que não haveria outra saída a não ser constituir um conceito de felicidade como um trabalho individual sobre si. É verdade que pode parecer que essa demanda desinflacionada seria expressão de prudência em se tratando de um psicanalista. Mas Lacan lembra que toda verdadeira ação ética é um apelo à realização de uma totalidade verdadeira, de uma universalidade efetiva, desconhecida no interior da nossa sociedade e mesmo inumana para nós. Agir no seu nome é agir impulsionado por uma desmesura, por um impossível, e não mais por uma justa medida. É a esta desmesura que Antígona apela ao afirmar, e esse talvez seja o trecho mais importante da tragédia, ao menos para o Lacan, que é quando ela é confrontada ao Creonte. O Creonte fala, bem, você não sabia que eu fiz um edito aqui dizendo que você não podia enterrar o seu irmão? Ela fala, eu sabia. E por que você me desobedeceu? Já que você não me desobedece a mim, mas você desobedece a polis, você desobedece a comunidade política. A sua resposta é a seguinte: mas Zeus não foi o arauto dessas leis para mim, nem essas leis são as ditadas para os homens pela justiça. De quê? Companheira de morada dos deuses subterrâneos. E não me pareceu que as suas determinações tivessem força para impor aos mortais até a obrigação de transgredir as leis divinas, não escritas e imutáveis. Não é de hoje nem de ontem, é desde os tempos mais remotos que essas leis vigem, sem que ninguém possa dizer qual a sua origem. Antígona, veja que interessante, faz apelo a uma lei que não tem tempo nem lugar e que coloca a comunidade política em colapso. Falar em nome dessa lei significa não falar mais em nome da felicidade. Significa lembrar que a felicidade não pode ser realizada no interior de uma comunidade política que não conhece mais o que a ultrapassa. O que não é de hoje, que não conhece mais o que não é de hoje nem de ontem. Significa, por amor à felicidade, expor a impossibilidade de falar sobre a felicidade no interior da nossa linguagem. Significa que para falar de felicidade, nós precisamos inicialmente nos desesperar dela. Só assim nós poderemos aprender uma outra língua, que apelará a uma outra sociedade. Era isso, muito obrigado. Sabe, Vladimir, quando eu disse que você estava em casa, né, eu não me dei conta que era muito literal, né, porque, não sei se você, talvez você se dê conta daqui a pouco, a Bahia é um dos poucos lugares onde um número de especialistas em Lacan é superior, num público qualquer, à soma dos especialistas nos outros filósofos e psicanalistas. É uma singularidade baiana.
Então, falar de Lacan na Bahia, né, portanto, estar no seu elemento, né? Isso é bom. E isso é muito apropriado, né, só para fazer uma menção, que eu esqueci de fazer o início, ao dizer que, esqueci de dizer que o ciclo Mutações, vou comemorar 30 anos de Mutações, está também celebrando 70 anos da Universidade Federal da Bahia. E especialmente a gente pode registrar que nesses 70 anos da Universidade Federal da Bahia, a UFBA sempre manteve uma relação de amor e de afastamento pelos vários círculos, campos, espaços psicanalíticos diversos, né, em Salvador. Então, é só para fazer uma ênfase interessante esse aspecto. Então, foi uma homenagem à Universidade Federal da Bahia que eu resolvi trazer esse baiano peculiar. O baiano é verdade, é um baiano peculiaríssimo. Bem, com essa saudação, abro para perguntas do público. É um momento feliz de meditação, eu sei, onde se ameaça a felicidade de total colapso com a primeira pergunta. Vamos lá. Alguém? Olá, boa noite, Vladimir. Muito bom sempre te ouvir. Queria fazer uma pergunta partindo dessa resposta de Antígona. Uma curiosidade peculiar, porque não sei se como essa resposta se relacionaria à questão do desamparo, que você traz no circuito dos afetos, e se o desamparo, saltando de um tempo que pressupõe um horizonte de expectativas, ele se relacionaria mais com o tempo presente ou com o tempo latente, que me parece estar presente nessa resposta dela. Tá, maravilha. Obrigado pela pergunta. De fato, quer dizer, eu trouxe esse trecho porque eu queria insistir em dois aspectos. O primeiro deles, por exemplo, se vocês forem na leitura hegeliana de Antígona, Hegel insiste muito na ideia de um conflito mesmo de virtudes, né? Uma colisão de virtudes, mas ele insiste também na ideia de que nós temos aí dois modelos de leis, a lei da polis e a lei da família, né? A lei de sangue, né? Até porque Antígona, num dado momento, justifica, olha, por que eu estou fazendo isso? Porque é meu irmão, né? E eu não vou ter outro, né? Então, claro, isso dá muito a impressão de que nós estamos aí diante da lei universalista da polis, né? E o particularismo da lei da família. E não é à toa que é um homem e uma mulher, né? Então, quer dizer, o homem quanto responsável pela vida pública, né? E a mulher como pretensamente responsável pelo oikos, pelo espaço privado, né? Pela casa, né? Então, essa leitura foi uma leitura muito, muito corriqueira durante muito tempo. E é muito interessante como Lacan inverte a leitura completamente, dizendo, não, o embate é um embate entre duas universalidades. Quer dizer, o que a Antígona faz ao falar, mas eu falo em nome da lei dos deuses, do impossível da lei dos deuses, é dizer, na verdade, a sua lei da polis, ela é a lei particularista, porque é uma lei de uma comunidade. E como dizia o Pascal, bem, aquém dos Pirineus verdade, além dos Pirineus mentira, ou seja, isso depende basicamente dos interesses locais exclusivos da comunidade em questão, né? Só que, para além disto, há uma lei que não é de comunidade alguma. E é essa que, de uma certa forma, se expressa em certas escolhas particulares, né? Porque ela se encarna. Quer dizer, o fato de Antígona estabelecer o vínculo ao seu irmão como um vínculo privilegiado, certo? Não seria expressão de uma ação ética se esse vínculo privilegiado não fosse, ao mesmo tempo, a expressão de uma demanda universal de reconhecimento, que consiste basicamente em dizer nenhum humano pode ser retirado do seu dever de memória, pode ter o seu dever de memória retirado. Bem, o que eu queria insistir em dois aspectos, o primeiro deles, perceba que essa ideia impõe à ação ética uma desmesura, não mais uma justa medida.
Segundo, ela retira da ação ética o horizonte da felicidade como bem comum, como horizonte final. Entendeu? Porque ela é uma certa forma de se colocar, digamos assim, se colocar a ação, a agência, na indiferença em relação aos seus efeitos no que diz respeito à felicidade. Por outro lado, eu diria, esta ação ética, ela produz, ao contrário, uma certa experiência de desamparo. Desamparo por quê? Porque trata-se, então, de uma certa forma, afirmar a ausência de vínculo entre a medida da ação ética e a medida da comunidade da qual eu faço parte, né? Desse outro que é a comunidade da qual eu faço parte. Então, essa assunção, ela é fundamental. Ela é fundamental por quê? Porque se nós admitirmos, o que Lacan traz do Kant? Traz do Kant essa ideia que o Adorno insiste, que é, você tem um momento no qual a noção mesmo de ação ética se desvincula das condições fundamentais de conservação da vida social. Ela pode, ao contrário, colocar a vida social em colapso, tal como ela se estruturou até agora, porque ela é aquilo que, de uma certa maneira, na dimensão da ação, impulsiona os sujeitos a agir para além dos cálculos necessários da conservação da comunidade política atual. Então, daí a sua dimensão de desamparo. Vladimir, obrigada. Não, estou aqui. Aqui, tá. Não, Ali. Aqui. Juliana. A Juliana. E o Aristóteles. Para contrariar, né? Eu falei dos lacanianos. Bem-vinda, Juliana. Então, não, é uma pergunta de esclarecimento. Exatamente essa felicidade que você, no final, diz que nós não podemos falar, imagino que não podemos vivê-la também. Que felicidade é essa? Porque não deve ser a mesma que os gregos, enfim, falavam como ação. E a felicidade nada mais é do que as nossas boas ações, porque elas são a realização mesmo da nossa própria vida, que é o nosso bem viver, né? Então não há uma dissociação entre o que eu sou, o que eu faço e o que eu vivo, né? Há uma imbricação absoluta entre ser, agir e viver. E nesse sentido, inclusive, essa leitura kantiana de que há uma dissociação entre felicidade como fim e ação como meio, veja, justamente não há isso, né? Não deve haver, na verdade. Se a felicidade ela é propriamente a realização das minhas ações boas. Então, as minhas ações boas não são um meio para a felicidade, elas são a própria felicidade. Mas aí eu queria entender que felicidade é essa, no fim das contas, que você está afirmando, já passando aí, né, por esse percurso histórico, que a gente não pode falar e possivelmente sequer viver. Uhum. Não, a pergunta é muito interessante. Eu diria o seguinte: talvez uma maneira da gente poder estruturar o debate é se perguntando por que, em um certo momento histórico, esta imanência que você descreveu muito bem, de ser, agir e viver, ela não aparece mais como uma imanência possível. O que acontece para, num certo momento histórico, essa imanência aparecer historicamente quebrada? Porque a descrição, eu diria, tal como a gente encontra nos gregos, e principalmente no Aristóteles, ela tem um pressuposto histórico fundamental, né? O pressuposto histórico fundamental é a consistência da comunidade política, né? Quer dizer, essa consistência que faz com que, de uma certa forma, por que as minhas ações elas não vão ser meios, né? Mas as minhas ações em direção que têm a felicidade como bem comum não são simplesmente meios, mas elas já são a própria realização daquilo que a ação se propõe, porque, em última instância, a minha ação não é a minha ação enquanto ação individual. Desde o início ela não é. Desde o início ela é uma ação socialmente organizada, ela é uma ação social. E é possível não colocar distinções radicais entre a ação individual e a ação social, porque a justa medida que está em vigor no interior da comunidade política é a mesma justa medida que eu sigo enquanto indivíduo, enquanto agente. Certo? Quer dizer, isso é um pressuposto histórico, tem condições históricas para que isto possa ser posto, né? E dentro da polis grega essas condições elas estão dadas, fora dela ela não está mais dada.
né? Mas ela não pode ser recuperada. Ela não pode ser recuperada por quê? Porque com o advento da sociedade dos indivíduos, com o advento da compreensão de que existe uma dimensão de autonomia individual, certo? Que do ponto de vista, digamos assim, do horizonte político da polis seria impensável, ou só seria pensável como catástrofe, o caso da Antígona aparece de maneira muito clara, dentro desse horizonte, quer dizer, o elemento regulador, que no caso é a felicidade, ele precisa ser retraído, ele se retrai, porque ele cai para uma demanda individual, ele vira uma demanda individual do bem viver individual, o que no caso grego não é. É a condição fundamental para que a polis ela se perpetue enquanto tal, certo? Na sua normatividade interna. Então, eu diria, o que é interessante é o que se faz nesse contexto, depois desse diagnóstico. Você procura, de uma certa forma, desinflacionar as demandas da individualidade, retornando a uma dimensão, pré-individualidade moderna, ou você insiste, a estratégia kantiana ela pode ter muitos defeitos, mas ela tem uma questão interessante, que é falar, dentro desse contexto, certo? Só vai ser possível afirmar a ação ética como uma ação que se orienta para além da dimensão normativa da vida social tal como ela se configura atualmente. E você percebe, dentro do horizonte grego, essa questão seria impensável. Seria impensável, não faria o menor sentido colocar as coisas nesses termos. Porque a realidade política do funcionamento da polis grega é outra, completamente diferente da nossa. Eu diria assim, existe um elemento a mais. Eu corro o risco de desaparecer, por exemplo, como o Heidegger falava, criticando o Hegel, falava, o problema que o Hegel, quando ele fala sobre os gregos, é que os gregos sempre aparecem como ainda não, né? Quer dizer, ainda falta alguma coisa, né? Então, eu corro o risco de estar aparecendo alguma coisa dessa natureza. Mas tudo bem, mas isso faz parte da profissão, né? Mas eu diria que talvez exista um elemento a mais dentro da experiência moderna, que é o seguinte: a polis grega pode admitir a natureza conflitual das relações sociais, né? Só que esta conflitualidade pressupõe uma gramática social de conflitos que não é questionada. Ela dá a justa medida das ações e permite que as singularidades se desenvolvam numa justa medida equivalente e proporcional, certo? Só que, um advento da experiência política moderna, um elemento a mais é acrescentado, porque é possível que o conflito não seja só um conflito interior à gramática social de conflitos. É possível que eu estabeleça um conflito em relação à própria existência de uma gramática social de conflitos. E se eu admitir um conflito de segunda ordem, você percebe? Tem um conflito que é um conflito entre perspectivas, certo? Só que um conflito entre perspectivas, para ele pressupor uma certa resolução, ele pressupõe uma gramática partilhada, que permite funcionar como uma gramática de assim, gestão de conflitos. Só que eu posso colocar uma questão sobre a existência mesma da possibilidade de uma gramática dessa natureza. Se eu colocar esse segundo nível de conflito, você percebe como a ação ética ela entra numa situação muito mais complicada? Porque se eu coloco em questão que existe de fato uma gramática reguladora, então minha ação ela perde a medida, ela perde completamente a medida, ela fica desmedida. E para mim é muito interessante que no momento em que isso acontece, você precisa fazer apelo a um conceito estético que é a figura mesma da desmedida, que é o conceito sublime. E ao fazer apelo a esse tipo de situação, você abre uma dissociação profunda entre ética e política, certo? Que para o horizonte da polis grega é impensável. É completamente impensável. Não faz sentido colocar as questões nesses termos. Vladimir, eu gostaria de ouvir seu comentário, trazer a sua consideração. Uma associação que temos feito com alguma frequência entre o mito de Antígona, entre a tragédia de Sófocles e toda a história de Antígona, com situações mais recentes, mais contemporâneas, ligadas à própria questão da política. E eu me refiro, por exemplo, o que haveria
associável ao mito de Antígona nas tentativas de desobediência ou nas insistências mais contemporâneas de se enterrar os mortos cujo enterro foi negado. Eu estou falando, por exemplo, da ditadura brasileira, eu estou falando de todos os desaparecidos políticos que não puderam ser enterrados com todos os esforços de mães, esposas, irmãs, etc., para que se fizesse esses enterros. E, em alguma medida, isso traz alguma coisa de Antígona quando se reconhece nesta negação do Estado brasileiro dos anos da ditadura e posteriormente ao direito de se enterrar os mortos, que seria na tragédia. Antígona toma isso como um universal da lei divina e, portanto, a negação a esse direito como algo quase da ordem do monstruoso, do inumano, etc. Então, eu gostaria de ouvir seu comentário, porque para mim faz um certo sentido essa associação. Não, eu acho uma bela questão mesmo. Eu acho que tem duas questões aqui. A primeira, sobre essa articulação entre a tragédia e a ideia mesmo de política como desobediência, né? É muito interessante fazer um pouco a história da recepção da tragédia, né, dentro da modernidade. Tem um trabalho a esse respeito, que é o trabalho do George Steiner, que chama Antígonas, né, onde ele lembra, quer dizer, o primeiro momento de recuperação forte da tragédia foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa recupera, principalmente não por acaso, os jacobinos, recuperam um caráter paradigmático da tragédia como uma expressão de uma certa dimensão da ação política, né? E depois ela vai ser recuperada em vários momentos, vai ser recuperada no interior do teatro marxista do Brecht, por exemplo. O Brecht tem uma representação. Então, e como é que essas recuperações se dão? O que é mais importante? O que é importante nessas recuperações? Antes de mais nada, a ideia de que existe uma dimensão da ação política que pode, inclusive, colocar a comunidade política em colapso, né? E esta ação é uma lógica revolucionária da ação, é isso que eles querem, né? Então, eles encontram ela como uma espécie de expressão de uma lógica revolucionária da ação, né? Ou seja, uma ação que é feita em nome de uma lei que não é a lei do ordenamento jurídico, e nem é o possível do ordenamento jurídico, uma lei impensável do ponto de vista do ordenamento jurídico, certo? Então, daí a ideia de que você regula, quer dizer, uma dimensão ética da ação política, não mais tendo em vista a adequação às necessidades de reprodução material da vida social, certo? Esse é um primeiro elemento importante. O segundo, de fato, como você mesmo levantou, quer dizer, a tragédia ela expõe a ideia de um limite. Em que situação a comunidade política se transforma, não mais em uma comunidade, mas ela se transforma em uma máquina de destruição? Em que situação ela aparece como ilegal, como ilegítima? Ela diz, ilegítima é quando ela ultrapassa um limite. E qual é o limite? É muito interessante, a ideia do Lacan, o limite é matar alguém duas vezes. Não se mata ninguém duas vezes, né? E matar alguém duas vezes significa eliminar da experiência social, certo, a experiência do seu luto. Por exemplo, um dos exemplos mais brutais do que significa matar alguém duas vezes é o que aconteceu na Argentina, e aconteceu aqui em menor grau, mas na Argentina um pouco mais menor grau, na época da ditadura militar, quando você matava os membros da luta armada e você entregava os filhos para os carrascos. E o filho, ele crescia como filho do carrasco. Ou seja, não haveria sequer alguém para velar a sua memória. Você percebe? Quer dizer, você não só foi destruído, morto e trucidado pelo Estado, mas o Estado conseguiu, entre outras coisas, eliminar a sua memória, a memória da sua existência, porque ela pegou seu filho e entregou seu filho para o carrasco. Eu não consigo imaginar em nada mais brutal, né, do ponto de vista da violência estatal, do terrorismo de Estado, do que isso. É um pouco como Primo Levi, quando ele falava que estava no campo de concentração,
e ele ouvia de uns carrascos dizendo: tudo o que aconteceu aqui foi tão inacreditável que de nada adianta você sair vivo e você tentar falar isso fora, ninguém vai acreditar. Nós vamos tirar todos os traços, nós vamos fazer um crime sem nenhum resíduo, sem resquício nenhum. Tudo vai virar fumaça para o ar, e mais nada. Ou seja, você percebe, o verdadeiro crime não era a morte física das pessoas, o verdadeiro crime era a morte simbólica das pessoas, né? Tem um filme muito bem sucedido para tocar nesse ponto, um filme brasileiro, chama Corpo, de um cineasta chamado Ruben Ewald, né? Ele tem uma bela ideia inicial, que é: tem um sujeito que trabalha no IML, de repente chega no IML as ossadas de perus, né, dos membros da luta armada. E dentro dessas ossadas tem um corpo intacto, absolutamente intacto, como se ele nunca tivesse morrido ontem, né? Como se não tivesse tempo de decomposição. E ele vai tentar fazer a história desse corpo intacto, quem ele é, o que foi e tal. E ele descobre então que, na verdade, esse era o corpo de uma pessoa da luta armada, que ainda estaria, que o nome dela foi usado pela irmã que ainda está viva, né? Era um pouco a maneira de dizer, percebe, é um corpo sem lugar, até o nome nomeia agora outra pessoa. Então eu diria, esse é um traço profundo de certas sociedades, como a nossa, por exemplo, que conseguiu fazer o feito de até hoje, em 2016, eliminar o traço de alguns cadáveres, eliminar o traço dos mortos, né? Como se eles, em última instância, nunca tivessem morrido, como se continuassem desaparecidos, né? Ou seja, impedindo, de fato, o luto social da sua morte. Esse é o tipo, é muito interessante como esse sempre foi o tipo mais brutal de violência, né? Sófocles tem essa mesma questão em outra peça, Ajax, né? Onde, de fato, Ajax, que é um inimigo de Atenas, morre, e os atenienses colocam uma questão dizendo: bem, mas se a gente vai enterrar ele, e Ulisses vem, né, e diz: ele era o nosso inimigo, mas era um grande inimigo, né? Ele era um inimigo honrado, né? E ele deve ser enterrado. Não é o fato de ser meu inimigo que ele não é enterrado, né? E então eles os enterram, né? Okay? Boa noite. Sobre o exemplo de Antígona, como nos furtarmos assim de uma aproximação também teológica para essa ética? Como nesse percurso de pensamento poderíamos assim deixar de também discutir como isso foi aproveitado para o campo cristão, teológico mesmo. A ideia de Antígona, ela, em vez de obedecer a Polis, obedece aos deuses. Como assim, se eu não tenho mais uma medida a partir da virtude de alguém da política ali, um político não é mais o meu modelo de como eu devo me portar, o que eu acredito, há sempre uma força maior. Essa ultrapassagem seria uma força absoluta. Assim como meu reino não é deste mundo. Uhum. Então, nesse caso, colocando esse campo da felicidade e entrando também nesse ponto até cristão, qual seria a diferença da conclusão de a felicidade é impossível com uma via negativa da conclusão de minha felicidade não é deste mundo? Essa questão é muito boa. Não, a questão é muito interessante, obrigado pela questão, né? Eu tenderia a tentar responder de duas maneiras. Acho que, primeiro, talvez na sua própria pergunta já exista uma possibilidade de resposta. Porque você associa diretamente, digamos assim, a força teológica política de certas demandas à constituição de uma espécie de outro mundo, né? Quer dizer, ou seja, meu reino não é deste mundo, que na verdade é uma afirmação antipolítica do cristianismo por excelência, né? Você lembra muito bem onde ela é anunciada, né? Quando
perguntam a Cristo, bem, como é que a gente faz com a questão dos impostos? Né? A questão dos impostos sempre dá problema, muito impressionante. Né? O negócio, porra, que é antigo, né? O que a gente faz com os impostos? Aí ele fala, César, o que é de César, a Deus, que é de Deus, meu reino não é deste mundo. Né? Ou seja, perceba como no caso da tragédia de Sófocles, o procedimento é completamente inverso. Ela não faz apelo ao falar, olha, eu não tenho muito mais a ver com essa questão, sabe, pague-se os impostos, de uma certa forma. Assumamos o ordenamento jurídico tal como ele é posto pela nossa comunidade política. Porque, na verdade, o que acontece é o inverso, esta lei, ela ordena este mundo, né? E ela ordena de uma forma tal que ela me faz entrar em conflito com o mundo. Mas tudo bem, você poderia ainda responder dizendo, sim, mas este é um modelo de uso político de determinações teológicas, poderia ser, né? Ou seja, onde eu vou justificar, então, a intervenção no interior do campo político a partir do recurso à necessidade de uma encarnação de um princípio que, no fundo, é teológico, né? Mas eu diria, de se fazer uma distinção aí. A distinção dentro de uma certa ideia de prática política, certo? É absolutamente fundamental que o horizonte de justiça não seja regulado imediatamente pelas potencialidades imanentes ao ordenamento jurídico posto, certo? Eu diria isso de maneira muito clara. Nós temos exemplos claros nesse sentido. Por exemplo, se nós fizéssemos essa sobreposição, certo? Nenhum direito seria universalizado. Por exemplo, no Brasil, durante a década de 20, greve era um crime. Do ponto de vista do ordenamento jurídico posto, entrar em greve era um crime taxado por lei. Foi graças a esse crime, no entanto, que as relações trabalhistas ficaram um pouco melhores do que eram antes. Então o crime foi fundamental. Foi fundamental para o desenvolvimento da democracia. O que a Antígona faz é um crime. Ela quebra uma lei. Agora, por que a greve ela não era um mero crime? Porque ela expressava uma lei imutável. Uma lei que não é de hoje, nem é de ontem. Uma lei que não tem tempo. E uma lei que vai sempre vigir. Que é a lei da igualdade. É a lei do princípio radical de igualdade. Essa lei, ela não é a expressão teológica de uma crença. Ela não é a normatividade de alguma teologia. Ela é um princípio fundamental de reordenação da comunidade política a partir do reconhecimento da igualdade de todos. E da ideia de que todos devem ocupar o mesmo espaço, quebrando qualquer princípio de separação, que é o elemento fundamental da constituição do discurso religioso, que é algo estar separado dos humanos, né? Que é aquilo que, de uma certa maneira, funda a própria ideia da experiência religiosa. Nesse caso, a experiência política, ela parte de outro princípio. Não há nada que está separado dos humanos, porque todos os humanos são iguais, eles não estão separados de nada, eles estão no mesmo, eles ocupam o mesmo lugar. Certo? Então, você percebe? Por mais que você tenha essa experiência, esse recurso a uma lei não encarnada, é por isso a ideia da lei divina, ela não está encarnada, ela não tem origem. Eu insistiria, as nossas demandas políticas, talvez, elas devam ser compreendidas dessa forma. Nossas leis não têm origens. As normatividades que nos impulsionam a agir no campo político, né? A experiência da igualdade, você pode dizer, ela é uma experiência historicamente determinada. Sim, óbvio que ela é uma experiência historicamente determinada, mas ela é uma experiência que não se esgota no seu processo histórico de determinação. Ela não vale só para sociedades que, de uma certa maneira, passaram por certas experiências, ela vale em todo e qualquer lugar, em qualquer sentido, a todo momento. Certo? E esse é um dado que me parece fundamental, a incapacidade que nós temos hoje de operar com princípios universalistas, que não sejam universalistas no sentido normativo, mas que sejam universalistas no sentido de um princípio geral de transformação. Porque veja só, todos nós operamos com isso. Por exemplo, digamos que você aceita a ideia da igualdade entre homens e mulheres. Você aceita a ideia de igualdade dos homens e mulheres só na nossa sociedade? Só no nosso tempo?
Sociedades que podem ter estruturas tradicionais, tal, blá, 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 mas que são profundamente desiguais na sua relação entre homens e mulheres. Você não teria nenhum julgamento de valor a fazer? Você diria, eu suspendo meu julgamento de valor? Porque não é minha sociedade? Fazer isso significa colocar em colapso o próprio princípio de igualdade radical entre homens. Então você fala, não, a igualdade vale em certas circunstâncias, para certas experiências. Não é isso que nós acreditamos. E nós temos boas razões para não acreditar nisso. E a razão é, existem proposições que explodem contextos. E a política é feita de proposições que explodem contextos. Elas não são só contextualizáveis. Elas não são só expressões de certos contextos. Elas são aquilo que permite aos sujeitos explodir o contexto e sair de suas determinações contextuais. Que isso, de uma maneira ou de outra, que isso nós partilhemos com o discurso religioso, porque o discurso religioso é um discurso incondicional, ainda mais o discurso cristão. A ideia, por exemplo, sei lá, Paulo como fundador do universalismo, né? Essa ideia de que não há nem cristãos, nem cristãos, nem gentios, né? Todos recebem a palavra, né? Quer dizer, ou seja, e essa era a sagacidade, digamos assim, da proposição, era um discurso universalista, e por isso que ele teve força. Que a gente partilhe isso, de uma certa maneira, com o discurso religioso, isso não nos transforma em mais religiosos. Talvez transforme alguns religiosos em mais políticos, é outra coisa. Mais alguém? Eu queria, então, poxa, Vladimir, dizer o seguinte, uma coisa, agradecendo a sua bela exposição. Eu tive a sensação de que ele é um grande exemplo da elegância e da agudeza que tem caracterizado esses ciclos, os ciclos de Adalto ao longo dos anos. Parabéns por essa sofisticação. Aí eu devo fazer um comentário adicional. É claro que para a sofisticação do palestrante também ajuda o refinamento do público, a quem eu também parabenizo. Um abraço a todos. Amanhã a gente continua com Maria Rita Kel. Um abraço. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Foram bons, né?